Olá, vamos dar início a uma correção da atividade 3 do segundo semestre de 2021 da aula de matemática. Livro A Conquista da Matemática, professora Isabel Araújo. Atividade 3 do segundo semestre, 10/8/2021. Temos aí a nossa atividade que consta de 4 questões. Então, vamos analisar cada uma. Vamos iniciar a nossa atividade pela questão 2. Copie o quadro seguinte, complete usando uma calculadora. Então, nós temos aí o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Nós temos as linhas e temos as colunas. Então, a primeira coluna é dos dividendos, segunda coluna do divisor e a terceira coluna do quociente e depois o resto, que é essas últimas duas colunas, nós teremos que preenchê-la. Então, vamos na primeira linha. 518 dividido por 16. Temos que 518 dividido por 16 dá 32,375. Porém, como queremos o quociente e o resto, ao dividirmos o número 518 por 16, nós temos e colocarmos o 32 como quociente, nós temos que o resto será 6. Então, a gente vai estar fazendo uma divisão apenas com os números, trabalhando com os números inteiros e vendo qual é o resto. Então, nós temos, você vai notar que o número 16, ele cabe 32 vezes no número 518, mas sobra ainda 6. Então, se a gente for observar a operação inversa, nós temos que 32 vezes 16 dá 512, mais 6, que é o resto, dá 518. Vamos para a segunda linha. Na segunda linha, nós temos 259 e o nosso divisor é o 8. Se a gente for fazer aí na calculadora essa divisão, dá 32,374. Só que a gente quer o quociente e o resto. Então, nós temos que o quociente possui o valor de 32, né, essa parte inteira, e o resto possui o valor de 3. Então, você fazendo aí a continha, você vai obter 32 e o que lhe resta é 3. Então, note que o número 8 cabe 32 vezes no número 259, mas ainda lhe resta, lhe sobra, não é? 3, ou seja, 32 vezes 8 dá 256, mais 3 é que fecha o 259. Nós temos aí na terceira linha 1036 dividido por 32. Na calculadora vai aparecer o valor de 32,375. Temos que o quociente possui o valor 32. E o resto, você indo fazer a continha, possui o valor de 12. Então, você vai notar que o número 32, ele cabe 32 vezes no número 1036, mas sobra 12. Ou seja, 32 vezes 32 dá 1024, mais 12, que foi o nosso resto, é que vai dar 1036. Então, nosso quadrozinho, depois vocês vão observar que utilizando a calculadora vai dar esses números decimais, né? Mas a gente trabalha também com os números inteiros, tá certo? Para poder ver qual é o nosso resto. Então, o nosso quadrozinho vai ficar na primeira linha o quociente 32 e o resto 6. Na segunda linha o quociente 32 e o resto 3. E na terceira linha o quociente 32 e o resto 12. Vamos para a nossa próxima questão, a questão de número 4. Entre as afirmações seguintes, quantas são verdadeiras? No item A está afirmando que todos os números naturais diferentes de zero são divisíveis por 1. Essa afirmação é verdadeira. Todo número é divisível por 1. Todo número natural que seja diferente do zero, ele é divisível sim por 1. No item B, nós temos aí: qualquer número natural diferente de zero é sempre divisível por 1 e por ele mesmo. Também é uma afirmativa verdadeira. Todo número natural ele é divisível por 1 e por ele mesmo. E aí o item C, 55 é divisível por 1, por 5 e por 11, e por ele mesmo.
nós temos também que essa afirmativa é verdadeira. Vocês podem estar fazendo essa divisãozinha e constatando isso. Então, o item A, o B e o C são verdadeiros. Então, entre as afirmativas seguintes, todas 3 são verdadeiras. Vamos para a questão de número 8. Um campeonato nacional de futebol será disputado por 60 equipes. A entidade organizadora pretende formar grupos que tenham o mesmo número de equipes com no mínimo 10 e no máximo 15 equipes em cada grupo. Quais são as maneiras possíveis de formar esses grupos? Para fazer isso, a gente vai ter que fazer a divisão desses 60 equipes e a gente vai começar pelo 10, né? E vamos até o número 15, porque é no mínimo 10 e no máximo 15. Então, nós vamos fazer essas divisões por 10, por 11, por 12, por 13, por 14 e por 15, para ver qual é o que dá um número exato. Então, nós temos que 60 dividido por 10 dá 6. É um número exato, né? De equipes. 60 dividido por 11 dá 5 e resta, né? O quociente é 5, mas resta 5 também. Então, não é uma divisão exata. 60 dividido por 12 dá 5, exato, né? Uma divisão exata. 60 dividido por 13, dá 4 e resta 8. Então, não é uma divisão exata. 60 dividido por 14 dá 4 e resta 4. Também não é uma divisão exata. E 60 dividido por 15 dá 5. É uma divisão exata. Então, nós temos a seguinte formação aí, a seguinte conclusão. Poderá ser formado, então, 6 grupos com 10 equipes, 5 grupos com 12 equipes ou 4 grupos com 15 equipes. Então, essa pode ser a formação, as maneiras possíveis de formar esses grupos. Nossa próxima pergunta, a questão 10. Qual é o menor número natural que se deve subtrair de 719 para se obter um número divisível por 23? Então, vamos começar por esse item A. Vamos realizar primeiro o cálculo, né? 719 dividido por 23 dá 31 e resta 6. Então, nós temos que 23 vezes 31 dá 713, né? Então, 719 menos 13 é igual a 6. Então, deve-se diminuir 6 do número de 719 para se obter o número 713, não é? Porque a pergunta é qual o menor número natural que se deve subtrair? Deve subtrair de 719, deve subtrair 6 para se obter um número divisível por 23, que esse número aí, no caso, é o 713. Vamos para a próxima. O item B diz, qual é o menor número natural que se deve adicionar, somar ao número 706 para se obter um número divisível por 13? Então, nós temos aí que 706 dividido por 13 dá 54 e resta 4. Porque se eu for multiplicar 13 vezes 54 dá 702. Então, eu já tenho 4. Para eu chegar até o 13, para transformar em mais um número, né? Que ele seja divisível, né? O meu quociente seja mais um número divisível por 13, nós temos aí que 13 menos 4 é igual a 9. Então, deve-se adicionar mais 9 ao número 706 para obter o meu próximo número divisível por 13, que é o número 715. Porque 13 vezes 55 é igual a 715. Então, se eu tenho aí 706 e acrescentar mais 9, eu vou estar obtendo o meu próximo número que é divisível por 13, que é o 715. Então, tenham todos um excelente dia e até a nossa próxima aula.